Nessa jornada online que a gente está tendo, né? A gente está caminhando aí no livro de Marcos e, Sim. e o versículo de hoje, os versículos que a gente vai meditar a respeito hoje, né? Tá aí em Marcos 8. Se você está em casa aí e quiser abrir sua Bíblia, Marcos 8 a partir do versículo 22 ao 26, tá? Sobre o cego em Betsaida, né? É a cura, o milagre de Jesus junto ao cego de Betsaida. Eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 22, tá? Vamos lá. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Né? Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Não entre no povoado. Até aqui. Legal. Quando a gente começa a caminhar, né, em versículos e tentar entender o contexto, né, a história, a passagem, Deus vai, né, nos mostrando coisas, né, detalhes das palavras de Cristo, né, é muito rico. Você que tem por hábito fazer isso, é enriquecedor. Nossa vida aí acaba sendo muito abençoada, né, pela mensagem ali. Se você tiver oportunidade durante a semana, quiser ainda refletir sobre a mensagem de hoje, abre esse texto, reflita aí os detalhes, né? Deixa o texto falar contigo, isso é enriquecedor, né? E assim, a primeira coisa que me vem aqui em foco, né, nessa mensagem é o cego se deixando levar, né? O cego se deixando levar pelo povo, né? E por Jesus, pelas mãos de Jesus, né? Então, ele, por mais que ele não enxergasse, ele creu, né? Ele teve fé, ele teve esperança, né? E ele agora, né, conduzido por Cristo, né, nas mãos, junto ao Senhor, os olhos de Cristo conexão com ele. Os olhos são os olhos dele. Então ele se deixa levar por Cristo, né? E assim, na nossa vida, nós temos muitas limitações, né? E nós fomos cegos e somos cegos para muitas coisas, né? E nós temos que deixar crer em Cristo, deixar ele nos conduzir, né? A gente tem que ver pessoas aí, entender as pessoas também que estão em dificuldade, que não estão enxergando a palavra de Deus, que não estão enxergando a Cristo Jesus, conduzi-las também. E nós, né, fazendo uma reflexão para o nosso interior também, é perguntar a Cristo: olha, e deixar ele nos conduzir onde eu não estou enxergando, Pai? Qual é a minha cegueira momentânea? O que eu não consigo ver que está aos seus olhos? Que o Senhor me conduza aí. Onde o Senhor tá vendo? Onde o Senhor está me levando? Né? E Ele está nos levando à cura, né? Ele está nos levando a momentos com Ele, de intimidade, de transformação. Então, o primeiro ponto esse é o cego, né? Crendo, tendo fé, tendo esperança. E acima de tudo, né? Como a gente vê aqui em Hebreus 11:1, que fala assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, Cristo quer a nossa fé, né? Quer que nós esperamos nele, né? Quer que nós cremos nele, na sua
no que ele tem a oferecer para nós, que é infinitamente mais do que a gente pensa, né? Então, É, Cristo, ele quer primeiro assim que o nosso coração se entregue a ele, que nós confiamos, demos a mão dele, demos a mão para ele. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. O que que você vê aí para caminhar com a gente, Giovanni, de primeiro? Qual que é a primeira coisa que ressalta aos seus olhos aí, Giovanni? legal. Uma outra coisa que salta aos meus olhos aqui, Renato, é algo bem interessante, né? Esse texto, né, que a gente acabou de ler, ele fala de um milagre muito profundo de Jesus, né? E o evangelista Marcos, ele retrata este fato, e me parece que outros evangelhos não retratam este fato como foi relatado. Esse texto tem 5 versículos, né? E o que eu percebo aqui é que Jesus ele gosta de tocar pessoas. Olha só, né? Nesses 5 versos que a gente acabou de ler, a gente percebe Jesus tocando, toca. Jesus tem é, é, o hábito de tocar, querer tocar, sentir e fazê-lo as outras pessoas também sentir. Olha só, só nesse versículo 23, né, a gente vê Jesus tomando o cego pela mão, como você diz, né, conduzindo-o para fora da cidade, do povoado, da aldeia. Uhum. E no mesmo versículo, Jesus impõe a mão. Ele toma o cego pela mão, ele para com certeza em determinado ponto, fora da aldeia, e impõe a mão sobre ele. E um outro ponto, depois que Jesus impõe as mãos sobre ele, Jesus pergunta se ele tinha visto, né? O que você vê, né? Então, o cego retrata, né, e diz que ele estava vendo homens como andando como se fossem árvores, e Jesus novamente o toca, impõe as mãos sobre ele. Então, uma coisa que salta aos olhos é que Jesus gosta de tocar pessoas. Jesus toca pessoas. E nesse contexto que nós estamos vendo, né, todas as pessoas que tinham uma deficiência física, qualquer que seja, elas não podiam estar próximas de outras pessoas, eram de fato alijadas do direito de estar com outras, até da sua família. E aqui eu vejo Jesus fazendo uma coisa: toca antes de curar. É, algo interessante, né, que as escrituras dizem é que o nome dado a Jesus seria o Deus conosco. O Deus que está presente conosco. Agora, um fato importante, marcante, é que a companhia de Jesus aqui ao cego, ela se dá no contato físico mesmo, fazê-lo sentir a mão, fazê-lo sentir a sua mão, fazê-lo sentir o seu amor. Então, esse milagre está envolto de um sentimento de Deus muito grande. Está envolto do amor de Deus sendo explícito para este homem. Então, essa profundidade do milagre, ele está expresso exatamente no toque de Jesus. Então, algo que me salta aos olhos é isso, que antes de Jesus curar, Jesus toca. Isso me faz lembrar algo que eu ouvi há alguns anos atrás de uma irmã que trabalhou como missionária em um dos países latinos. E ela foi até a igreja onde eu estava, e ela contou um testemunho que me chamou a atenção e eu estava pensando enquanto lia esse texto. Foi que em um dos cultos que foi feito, né, havia uma pessoa que estava com uma doença muito grave, e essa pessoa, estava diagnosticada com essa doença, eu não me recordo qual era agora, mas que depois de um culto ela foi curada e recebeu um grande milagre de Jesus. E houve uma grande felicidade. Após alguns tempos, né, após alguns dias, essa mulher foi embora, sumiu. Essa irmã sabia onde ela morava e ela conta que ela foi até a casa dessa mulher, né, dessa pessoa, num dia que estava muito frio, muito frio. Bateu na porta e a pessoa abriu,
só colocou os olhos e ela falou: "Olha, por favor, né, tudo bem, eu vim aqui porque a senhora me deu umas notícias, tá tudo bem e tudo mais." E muito frio, ela relata, ela estava do lado de fora. Essa mulher abriu só a frestinha da porta e disse assim: "Não, estou bem, aquilo que eu queria eu já tenho, pode ir embora." E aí aquela irmã contou para nós que foi um fato que deixou bem marcada. A mulher bateu a porta, ela foi embora com muito frio para casa. Pensando nesse caso, né, eu acredito que essa mulher não notou o amor de Deus por ela. Cristo fez um grande milagre com todo o amor, mas esse toque de Deus, esse toque de Jesus, ela não pôde aproveitar. Eu entendo que aqui, esse milagre do cego, que foi um milagre gradual até, Uhum. só foi um milagre, só foi profundo porque Jesus o tocou primeiro. Porque ele sentiu a mão de Jesus sobre a mão dele. Porque ele sentiu o calor de Jesus sobre a pele dele. Ele foi conduzido, Jesus colocou as mãos por algumas vezes sobre ele. Ele sentiu esse afeto de Deus. Então, para nós, o que me salta aos olhos é que Jesus gosta de nos tocar. E eu acredito que nesse momento que nós estamos passando, né, de algumas dificuldades, Cristo pode nos tocar. Nós precisamos de um milagre. Mas o toque de Jesus, ele fica acima porque nós vemos esse amor de Deus envolvendo o nosso coração, a nossa alma. Nós sentimos o nosso coração aquecer por causa do amor de Jesus. E esse amor de Jesus é muito grande. Ele lota, ele é imenso. Ele enche o nosso coração e a nossa vida. E eu entendo que o maior milagre é esse milagre do toque de Deus abundante sobre nós, né? E de percebemos o quanto Deus nos ama. E eu entendo que o milagre é um milagre profundo, porque nós sentimos esse toque de Deus. É isso que me salta aos olhos também nesse texto, Renato. Legal. Nesse trecho aqui que você leu, né, essa cura foi feita em duas partes, né? Foi uma primeira tentativa, né, vamos dizer assim, de Cristo junto ao cego, né? E ele pergunta ali: "Você está vendo alguma coisa?", né? E ali ele descreve algo ali, assim, fora, né, do normal, né, ainda, né, meio que vendo as pessoas como árvores. Talvez ele não fosse cego de nascença, né? Talvez ele, pelo tato, também identificasse uma árvore, né? Mas foi em duas partes, né? Isso eu vejo, trazendo para a minha experiência, né? Eu tenho um problema de visão que onde só a lente de contato corrige o que para eu enxergar, né? Para eu enxergar bem, só uma lente de contato específica, né? E assim, até os meus 18 anos, 19, 20 anos, eu tentava com óculos, né? E achava que enxergava bem, né? Até que eu pus a lente de contato, meu amigo. Quando eu pus a lente de contato, eu vi o mundo assim, de uma forma que eu falei: nossa, eu era cego, cego mesmo, não enxergava, né? Então, isso me identificou muito nesse trecho aqui também, nessas, essa visão que você tem antes, né? Que não é tá fora de foco, que não é a correta. E depois Jesus, com todo o cuidado, como você falou, o toque pessoal, ele vai lá, né, transforma mais ainda a visão do cego, né? A gente tem que entender isso. A nossa visão é limitada, né? Nossa percepção do mundo ela é limitada, né? Então a gente tem que entender aí que Cristo está ali para nos ajudar a enxergar, para nos ajudar a ver, né? Nós temos que ouvir essa pergunta de Cristo todos os dias, né? Cristo falando conosco: ó, vocês estão vendo? Você está vendo? Muitos trechos ali, né, de Marcos, a gente percebe, né, Cristo questionando os discípulos: olha, vocês não entendem, vocês não estão vendo o que é o correto. Na passagem anterior ele fala isso. Olha, não é assim, não é isso que eu quero dizer, é isso, né? Então,
essa caminhada com Cristo, essa intimidade, né, que ele tem com a gente, ele é pessoal, né? Ele tá ali no tato com o cego, né? Porque é a linguagem que ele mais entende, né? Então ele tem essa profunda conexão conosco. Ele entende como nós somos, mais do que nós mesmos, né, Giovanni? Então, a gente tem que caminhar e ouvir de Cristo essa pergunta e falar: Cristo, transforma a minha visão, me ajude a enxergar melhor, né? Então, esse trecho da segunda pergunta, ele falando com a gente, é isso que a gente tem que trazer para o nosso coração, porque a primeira vez, ó, eu tenho uma frase do Spurgeon aqui, que ele fala: quando eu fui a Cristo, achava que era os piores dos pecadores, né? Agora eu tenho certeza. Então, é uma caminhada, né? A gente vai entendendo melhor o quanto nós precisamos de Deus, né? O quanto nós precisamos de Cristo. Paulo fala em Timóteo, né? Também eu sou o pior, né? Então, o quanto nós precisamos, Timóteo 1,15, ó, eu sou o pior. Então, ele vê o quão ele tem de problemas e dificuldades, que ele precisa de Cristo, que ele precisa estar ali crescendo com ele, né? E assim, e a gente tem que fugir os nossos olhos, né? Enxergar as circunstâncias, não tirar os nossos olhos das circunstâncias atuais, enxergar o todo, né? A vida eterna, né? Então a gente tem que enxergar nossa relação com Cristo como algo eterno, Cristo ressurreto na presença, na nossa presença, né? Isso vai fazer a gente passar por dificuldades e até por morte iminente, né? Então, a gente compartilha com Cristo ali no caminhar, no dia a dia, né? Então, é bem profundo mesmo esse texto, né? Então, nesse trecho aí é o que mais me saltou aos olhos, assim, principalmente trazendo para o lado pessoal, né? Que você teria mais para... que mais, assim, você saltou seus olhos, assim, no texto de... É, completando aí, o Renato, ao que você falou, bem interessante, né? Que é essa visão espiritual, né? Porque quando de fato nós entregamos a nossa vida a Jesus, Uhum, o Senhor começa esse processo de condução da nossa vida. uhum. Nem sempre as coisas são tão claras para nós. Certo, desculpa aí. As coisas, não tem problema, Renato. Nem sempre as coisas são tão claras para nós, né? Nesse texto, né, que é um milagre gradual, Jesus primeiro impõe as mãos sobre ele começa a começar a enxergar de forma parcial e ele fala que ele vê os homens andando como se fossem árvores, né, como se bem diz, e Jesus impõe novamente as mãos sobre ele e ele é curado. Ele vê claramente. Quando o Senhor, né, levando para a nossa vida espiritual, porque esse texto tem uma profundidade muito grande, né, como você disse, né, Renato, para a nossa vida. Olhando para a nossa vida, quando nós começamos a caminhada com Cristo, as coisas espirituais não são tão claras para nós. A gente não percebe a profundidade espiritual onde nós estamos envoltos. Nesse mundo onde nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz o texto, nós não conseguimos enxergar a princípio tão bem. E ao passo que nós vamos sendo conduzidos por Jesus, a gente começa a enxergar assim o tamanho da nossa pecaminosidade, o tamanho do perdão de Deus, a abundância desta graça bendita, e, e a gente vai começando a enxergar mais, entendendo que até que o Senhor venha, ou que nós estejamos nos braços do Senhor, é, tudo a nosso redor vai ser um pouco míope. Toda a profundidade que nós temos, ao passo que nós vamos enxergando mais, nós percebemos o quanto precisamos enxergar mais, né? Então, esse texto tem uma profundidade muito grande, porque a riqueza está, como você disse, em enxergarmos tudo com os olhos de Deus. E isso, de fato, só é possível com essa transformação pessoal que nós devemos ter com Cristo Jesus, né? Agora, um ponto aqui, Renato,
também que me salta aos olhos dentro desse texto, que é esta cura gradual, é que eu já li esse texto por algumas vezes e fiquei pensando, mas por quê, né? né? Entendendo que para quem olha a primeira vez, né, esse texto sem considerar as escrituras, diz, puxa, eu acho que faltou poder aqui, né, nesse momento. Só que não é nada disso, né? É, explicar porque Jesus adotou essa maneira gradual de, de realizar esse milagre com o cego não está dentro do nosso alcance para explicar. Eu não consigo explicar. Mas uma coisa é notável, que Jesus, dentro dos evangelhos, os 4 evangelhos, com uma palavra só, Jesus curou pessoas à distância. Jesus ressuscitou pessoas, inclusive Lázaro, após alguns dias em que estava morto. Já cheirava mal, diz o texto. Jesus curou uma pessoa só pelo fato dela tocar na orla do seu vestido e uma hemorragia de 12 anos foi estancada. Jesus curou o servo do centurião com uma palavra só. Então, o que Jesus faz aqui é uma didática, eu percebo. E que a maneira de Deus nos tratar é singular. E é singular e é profunda. Porque se Jesus aplicasse esse método com a mulher do fluxo de sangue, eu não sei como é que isso seria e qual é o significado que isso teria para esta mulher. Como, por exemplo, para o centurião de Cafarnaum, que foi procurar Jesus, exatamente aí, né, nesses meados. Né? Se Jesus não ressuscitasse a Lázaro depois de todo aquele tempo, se Jesus usasse essa forma, ressuscitar Lázaro de forma gradual, então fica meio sem sentido. Então eu percebo que a maneira de Deus nos tratar e tratar as circunstâncias da nossa vida é singular, é para nós, é para o Renato, é para o Giovanni. Então, o significado da cura para este homem só foi profunda porque Jesus o tratou da forma que tratou. O conduziu pela mão, o levou para fora da aldeia, impôs as mãos mais uma vez, falou com ele, depois colocou as mãos novamente e o curou. Então, eu acho que um ponto aqui importante, Renato, que me salta aos olhos, é que a nossa confiança está em Jesus, em que Jesus nos tomou pela mão. E que nós estamos às suas mãos. E nas suas mãos é o lugar mais seguro de estarmos. Porque Jesus pode sim operar um milagre gradual em nossa vida. Não todo ele agora, mas o significado desta cura, o significado de uma intervenção de Deus, ele pode ser gradual na nossa vida para que percebamos a grandeza de Deus. Isso acontece na vida do Renato? Isso acontece de forma igual com o Giovanni? Percebo que não. Então, se a gente olhar para as curas, né, de Jesus, se a gente olhar para os milagres de Jesus, você percebe que existe todo um significado envolto para cada circunstância. Então, o que eu vejo aqui é que a maneira de Deus nos tratar é singular e é profunda. Então, é algo para a gente pensar aí um pouco. Verdade. Verdade, muito. Se a gente começa a olhar para trás e ver a nossa caminhada com Cristo, né? Até hoje, e assim será até o fim das nossas vidas, a nossa transformação conforme a vontade dele, né, Giovanni? Então, por isso que essa maneira gradual é o amor de Cristo com nós, né? É até formar a fé nos é colocada e é transformada aí, e assim será até o final da nossa vida, e até a ressurreição em Cristo, né? Então a gente vai passar a eternidade aprendendo de Deus, aprendendo de Cristo, e isso é maravilhoso, né?
é maravilhoso porque Deus não tem, né, fim em si mesmo, né? Ele é algo que infinito, né? É um Sim, tamanho, né? A gente não consegue, a gente não consegue entender, né, por completo, conhecê-lo por completo, né? A gente vai passar a eternidade conhecendo, né? Então isso é maravilhoso pensar em Deus como essa fonte inesgotável, né, de vida, né? Então é essa é assim que eu vejo, né? E assim, na sequência do texto, assim, para a gente finalizar, né? Depois que o cego estava já com a visão restabelecida, Jesus, como de costume, né? Ele diz: olha, não entre no povoado, vai para sua casa. sim, E assim, quando a gente é transformado, quando a nossa visão é transformada, nós temos que ir para os nossos mesmos, né? Mesmo, né? Porque é lá que eles vão enxergar Cristo em nós, né? A nossa transformação, né? Meus pais, né? Têm e que conviveram comigo desde cedo, desde novinho, né? Eles enxergam, eles vão enxergar. Se você é realmente transformado, quem estava com você antes de Cristo e depois de Cristo vai perceber, né? Então é na nossa casa que a gente deve reportar a ação de Cristo. Primeiramente, é ali que é nós que estamos aqui recebendo família hoje, né? Essa manhã, né? Muitos estão. É ali que está a primeira, a principal, né? Mudança a ser constatada pelas pessoas, né? O que Cristo fez em você vai estar sendo de fundamental importância aí, de ponto principal ali, ser reportado à sua casa. Então a mudança, e eles vão perceber, as pessoas que estão ao seu redor percebem. Né? E é interessante, Cristo, ele não ele quer fugir dos holofotes para os seus atos, né, miraculosos. Né? O que ele quer é jogar os holofotes na transformação das pessoas. Né? Então você vai lá, né? Mostra que você é transformado, mostra que você é um novo homem, né? Que você tem a visão restabelecida, né? Ele não se autoglorifica, né? Ele não busca essa autoglorificação, né? Ele glorifica, o Cristo glorifica o outro, glorifica o Pai, né? Essa é a lógica da Trindade ali, né? Glorificar o Pai, sim. o Espírito, e cada um glorificando o outro, nunca a si mesmo, né? Então essa é mais ou menos a lógica ali que Cristo quer passar para a gente, né? A transformação, eles vão me ver em você, né? Na sua casa, na convivência diária com seus amigos, né? Família, trabalho, né? E isso é maravilhoso, sabe? Isso a gente tem que trazer para nós também, né? Fugir da autoglorificação, glorificar a Deus, né? Glorificar o próximo, né? Trazer aí a razão, o amor ao próximo, né? E como nós amamos a nós mesmos, né? Então, essa ação de Cristo sempre quando faz algo miraculoso, né? Assim, enriquece muito a nossa visão a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, né? Que assim, cada vez mais, né, a gente possa aí amar ao próximo em comportamento, em ações, né? E glorificando através dessas ações a transformação Amém. em Cristo Jesus, né? A glorificar o Pai que a quem nós decidimos seguir e decidimos ser parecido com, né? Ser transformado à semelhança, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que trazer aí, né, de ensinamentos, esses são os pontos assim que eu vejo de que mais saltaram aos meus olhos aí nessa passagem. Legal. O ponto aí também, né, Renato, que assim, né, quando Jesus diz para esse homem, né, e Jesus faz isso reiteradas vezes, né, vai para tua casa. Jesus não disse para ele voltar para a aldeia, né?
Ele diz mesmo para ele voltar para casa, como você bem ressaltou. Porque de fato, né, é que é na nossa casa que nós somos o que somos. É na nossa casa que as pessoas conhecem mesmo todas as nossas dificuldades. E aí eu fiquei pensando agora, enquanto você falava, Renato, num dos livros que o Alan escreveu, que foi exatamente olhar para o Evangelho e imaginar, né, como é que eram aquelas cenas. E o Alan descreve essa cena muito bem nesse livro. E eu fiquei pensando agora a volta deste homem para casa, porque esse homem era cego, ou seja, ele é conduzido pelos seus amigos até Jesus, Jesus o conduz, leva-o para fora da aldeia, e agora ele vai com as próprias pernas, sem que ninguém o leve pela mão, e agora Jesus diz para ele com poucas palavras: volte para sua casa. E a felicidade de voltar para casa enxergando todas as coisas, a felicidade de enxergar a sua família, os cantos da sua casa, por mais que a casa esteja suja, ele estava enxergando, sabe? Ele estava enxergando os seus. A Bíblia não diz se ele tinha mulher, se ele tinha filho, mas ele tinha casa, ele tinha uma família. Então, a felicidade de ver, sabe? Felicidade de ver. E eu queria, se você me permitisse, só falar mais uma coisa que eu presenciei uma vez, que eu fui convidado para pregar na Assembleia de Deus aqui de Diadema, a sede ali do Belém. E era um culto de jovens, eu acredito que o Alan também estava nessa escala de pregação, alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás ou mais. E aí eu fui pregar, antes de eu pregar, quem pregou foi um menino. Quem falou foi um menino. Esse menino tinha mais ou menos uns 21 anos. E ele falou uma coisa que me deixou assim pensativo e eu fui para casa pensando. Ele falou que ele viveu num mundo assim perdido de drogas e uma série de coisas. Mas quando Cristo o salvou, ele falou assim: gente, eu passei a olhar o céu, as estrelas. Eu vejo estrelas no céu. Eu vejo coisas que eu não via. Então eu fico pensando a alegria deste homem em ver coisas que não via. Então, esse toque de Jesus, a cura de Jesus, ele tem um significado tão imenso para nós, porque o amor de Deus se fez tão presente na vida dele que o curou, que o tocou, e agora ele está repartindo isso com a casa, com a família. Alegria, sim. Então, é, isso é muito profundo para nós. É o que Cristo faz em nossa vida. O que Cristo faz em nossa vida, devolver a alegria. Sabe, devolver a alegria, o gozo de estar, algo que só Ele pode, sabe, sondar a alma e o coração, porque eu fico pensando o quanto esse homem ansiava em ver, em estar perto dos seus. E Jesus diz para ele agora, como você bem disse, né, Renato? Volta para sua casa. Então, é o Senhor olhar o nosso coração, entender os nossos anseios e cumpri-los por sua misericórdia. Então, eu acho que esse é o ponto também, sabe, Renato, que nos salta. Que é o compartilhar com a nossa casa, com a nossa família, com aqueles que nos conhecem. E Jesus sabe de todas essas coisas. E Jesus devolvendo para nós essa alegria. Louvado seja Deus. Amém. Muito bom, viu? A gente pode pegar uma folha aqui, elencar o que que a gente, de coisas simples que nos fazem felizes que às vezes a gente não percebe, né? Quando você falou do ele voltando para casa, vendo tudo e podendo chegar e vendo os seus, né? Eu acho que a alegria ali foi imensa, né? E a gente tem essa alegria todos os dias e não dá valor às vezes a ela, né? Então, que possamos aí, em simplicidade, assim, ver o que Cristo tem para nos oferecer, que já nos oferece aí, e pedir a Ele que abra os nossos olhos e nos transforme a cada dia, viu? Nós podíamos aqui ficar batendo um papo aqui, né, Giovanni? É, Renato.